Nós resolvemos falar um pouco sobre esse tema, porque muitas pessoas têm chegado para nós de uma forma assim confusa, né? Sem saber ao certo o que está acontecendo com o mundo, o que está acontecendo com as pessoas, que tempos são esses que nós estamos atravessando. Tem muita coisa que se fala aí na internet sobre Apocalipse, fim dos tempos, Gog e Magog e etc. E nós gostamos também de trazer esclarecimentos, né? Vamos tentar entender, através do conhecimento, o que está acontecendo com o nosso mundo, com esse momento que nós estamos. E isso nos leva, então, à nossa primeira pergunta ao nosso convidado, Sérgio Castro. Afinal de contas, o que está acontecendo com o mundo e o que é isso, transição planetária? Bem, na visão espírita e também espiritualista, a Terra, como todo mundo habitado, passa naturalmente por ciclos evolutivos, Naturais. tanto da natureza, na parte da matéria, quanto da parte moral, espiritual, psicológica, cultural e intelectual da humanidade que aqui vive. Então, estamos agora em um final de um ciclo que se interpenetra com o início do próximo. Não há uma divisão estanque. Entendo. Ao final de um ciclo, o outro já começa a se instalar. Por isso temos visto determinadas ocorrências que nos parecem estranhas. Tá? As pessoas, especialmente aquelas que têm uma firme convicção da vida única e da importância que assume neste princípio a vida material, os valores da matéria, elas, diante deste quadro de transformações que começam a se acelerar, ela fica atônita. Não sabe o que está acontecendo. Pensa no seu futuro imediato. Os Sim. próximos meses, os próximos anos, o que vai acontecer comigo, com minhas coisas, com minhas propriedades, com meus bens, com as pessoas que eu tenho como entes queridos. Elas se preocupam com isso. Então, o final do ciclo é algo natural para todos os mundos onde há vida na matéria, para todos os mundos habitados. É um processo evolutivo em que o conjunto de pensamentos, conversações, ações, comportamentos de todos os seres, os que estão encarnados e os que estão em torno do planeta, no mundo invisível, desencarnados, deverá sofrer uma mudança para melhor, alavancada pela própria contingência das forças da natureza do planeta, estimulada, e, claro, com a grande cooperação dos seres humanos, tanto os encarnados como os desencarnados. Então, este processo todo, que leva muitos anos, muitas décadas, a doutrina espírita denominou transição planetária, porque ela entende que a Terra está deixando de ser algo e se transformando para ser algo muito melhor. Certo. E durante este processo, no campo do espírito, haverá uma seleção espiritual natural. Ou seja, se o planeta será dotado proximamente de um novo teor vibratório, de novas condições psicológicas, emocionais, morais e espirituais, todos os seres humanos são convidados a se qualificarem, a se adaptarem à nova ordem, às novas condições. Perfeito. Mas, respeitando o livre-arbítrio, Deus permite que muitos, eu entendo até que a maioria, não desejará alterar profundamente suas estruturas psicológicas, emocionais, morais, espirituais. Não quererá. Deus, respeitando isso, fará com que este grupo de espíritos
através de um processo cíclico chamado transmigração de almas, serão enviados para outros mundos semelhantes à Terra de hoje, para que a Terra nova do futuro não sofra as influências das suas vibrações, pensamentos, planos, metas e sonhos que querem permanecer no estágio em que se encontram atualmente. Entendi. É um respeito de Deus pela vontade de cada indivíduo. Não haverá nenhum castigo, não haverá punição, não haverá violência, não haverá juízo final. Arrebatamento. É um processo natural de evolução. Então, resumindo, durante a transição planetária, cada um de nós vamos nos escolher ou não para continuarmos a merecer a vivência na nova Terra, no novo mundo, ou, na linguagem apocalíptica, na Nova Jerusalém, conforme está no Apocalipse, na Bíblia. Então, é um processo que demorará e que nós temos a liberdade plena de querermos participar desse projeto de Deus, executado por Cristo. E a nossa participação é essa, fazermos a nossa parte individual, qualificarmos-nos moral e espiritualmente para o novo contexto, leis, instituições, sistemas, vivências, lideranças, atividades, todas terão uma melhoria de qualidade. Justiça, direitos equitativos, bondade, consolo, solidariedade humana, ausência futura de guerras, conflitos localizados, separações, brigas, discórdias. Todo esse métier atual, considerado como normal da Terra, será transformado para convivências pacíficas, harmoniosas, colaboradoras, interessadas no bem-estar do outro, em todas as nações, povos, etnias. Logo, é um convite de Deus e do Cristo. O planeta sofrerá as mudanças estruturais que estão previstas há milênios. Os que quiserem do planeta, os moradores do planeta que quiserem, acompanharão ou não este processo de acordo com o seu livre-arbítrio. Fica a seu critério, né? Critério pessoal. Querer fazer parte disso ou não. Dessa forma será justo. Quem ficar aqui é porque gosta, é uma pessoa boa, quer ser cada vez melhor, ajudar todo mundo. Mas também não basta só querer, né? Tem que fazer. Tem o esforço Tem que fazer a sua parte. Da transformação. Assim como a transformação do planeta é estrutural, a transformação do ser humano de hoje, como nós o conhecemos, também deve ser estrutural. A gente sabe que não existe um marco, vamos dizer assim, né? Porque os ciclos, como você falou no início, eles não são estanques. Eles são interpenetram. Eles estão ao tempo todo em movimento, né? É algo espiral, né? fluido, né? É algo isso. Então, e não para, né? Então, ao mesmo tempo que algo já está se findando, o outro já está iniciando e assim vai. E esse que iniciou já vai começar o processo do seguinte e assim vai. Então, é algo que está em constante e pleno movimento, não para, né? Então, fica difícil da gente colocar, começou na época X, vai terminar na época Y. Não existe isso, até porque isso vai demandar muito, eu acredito, né? Isso aí é uma observação minha, das próprias pessoas, dos próprios seres que estão aqui participando desse momento. O nosso calendário terreno é muito pequenino, muito restrito. O apóstolo Pedro chega a escrever na sua segunda epístola, se eu não me engano, no capítulo 3, aos seus irmãos cristãos da época que estavam exigindo a imediata volta de Jesus.
chamada em grego parúzia, e nada de Jesus. Eles não compreendiam que a volta de Jesus seria a volta do Cristo nascendo dentro de cada coração. Eles não entendiam isso. Até hoje a cristandade não entende assim. Espera Jesus descendo nas nuvens. Questão física, né? Na questão física, palpável, baseada na vida única, no materialismo, a que estamos acostumados. Então, os ciclos vão se repetindo pelo automatismo. E o calendário da nossa terra não consegue acompanhar. Pedro, então, escreveu assim: meus irmãos, uma coisa eu não quero que vós ignoreis, é que para Deus 1000 anos é como um dia. Um dia é 1000 anos. Ele ainda repete. Ele dá, então, uma ideia de que os tempos que regulam a vida, a existência dos mundos, é diferente do nosso calendário gregoriano. É que isso aí é uma questão prática, cronológica, que o próprio ser humano colocou para se organizar. Então não há razão para ninguém ficar ansioso quanto ao dia de amanhã, o ano que vem. Dia do juízo. Não há por que se preocupar excessivamente quanto às próximas décadas. Vamos vivendo naturalmente, cumprindo nossas obrigações e deveres e fazendo a nossa parte. Fazendo o nosso melhor. Deixa que Deus e o Cristo coordenam essas forças.